Mais uma sexta-feira de Café com Live. Sejam todos bem-vindos. Aguardando o pessoal entrar. Bom dia, Rosângela. Hoje, mais uma sexta-feira deliciosa aí pra gente aproveitar. Dia dos Namorados, né, gente? Vamos receber um casal de eternos namorados. Um casal muito querido. Tô convidando o pessoal aqui. Bom dia! Então, essa semana, né? Semana dos Namorados. Na quarta-feira, a live falou sobre relacionamentos, qual é a diferença de namoro e casamento. E eu fiz uma demonstração no campo de constelação que eu trabalho, né? Eu faço muito trabalho com casais e a gente consegue ter um resultado muito interessante quando a gente fala de trabalho relacionado eu e o outro, né? Porque nós somos diferentes, nós somos seres únicos. E como seres únicos, nós temos, todas as vezes que você se relaciona com outra pessoa, né? Seja amigo, parente, mãe, relacionamento amoroso, namorado, isso daí a gente sempre traz as características, não daquilo que a gente é sozinho, porque a gente sozinho a gente não criou as características que a gente carrega, mas nós trazemos as características de um sistema, né? Todo um sistema. E como que a gente consegue se aprimorar e se desenvolver, né? Para que a gente não traga ou não repita padrões ou não faça completamente igual os nossos pais fizeram, por exemplo, né? A gente tem a tendência a repetir padrões. E aí a gente vai sempre aprimorando, trabalhando um autoconhecimento, né? Se trabalhando para a gente saber quem na nossa essência a gente é e o que a gente busca, né? E ontem, na live de ontem, um casal muito querido, o Alan e a Brenda, né? O Alan até falou, a gente tem que cada vez mais se aprimorar, a gente tem que ser melhor e se conhecer. E quando a gente se abre a novas oportunidades, quando a gente se abre ao novo, aquilo que tem sintonia com a gente chega até nós, né? E muitas vezes a gente fica dando cabeçada. Mas a primeira questão que a gente tem que falar é: somos seres buscadores. E como nós buscamos no outro a semelhança que a gente quer, então nós temos que ser aquilo que a gente quer atrair no universo. E isso foi uma lição bem bacana que a gente, né, pegou ali ontem. João, já vi que o João entrou. Hoje nós vamos receber esse casal super querido. Tá preparado aí, João? Vou te chamar. E a Laila. Eu que agradeço, Fernando. Muito bom ter vocês aqui sempre. Gente, o João e a Laila dispensam apresentações, né? O João já esteve aqui em outras lives comigo e ele é um grande terapeuta, uma pessoa admirável. E esse casal que eu amo, né? O João e a Laila. Ah, que lindo! Bom dia, minha querida. Bom Bom dia, meu dia! querido. Bom dia, tudo bem? Bom dia você e bom dia a Que todos que estão maravilha ter vocês aqui. assistindo. Estou muito feliz, viu? Para mim, o maior presente que vocês estão dando hoje, essa presença, presente do Café com Live. Porque há muitos anos que eu admiro vocês. Um prazer Há muitos enorme. anos que eu admiro vocês como casal, né? Além de já Que bom. conhecer o João como profissional há muitos anos, né? O João que me, como se diz, ele que me introduziu nesse mundo das terapias, né? Eu devo a ele esse mérito e eu agradeço sempre, porque foi com ele que eu comecei a entender como que eu tinha que me trabalhar, me conhecer melhor, né? E foram muitas conquistas a partir daí.
como se diz, eu era uma criança, né, João? E passei por diversas transformações, Muitas, né? mas a gente sempre precisa de Sim. empurrões. Mas e aí, como que vocês estão antes da gente começar? Antes de eu começar a jogar uma enxurrada de perguntas aí. Como que tá? Como que vocês dois estão aí hoje? Como tá a família, as crianças? Tem café aqui, Laila. Bom, antes de falar como que a gente está, eu também vou falar do carinho que a gente tem por você também, né? Que transformou aqui o nosso jardim e assim, em diversos momentos, eu medito todos os dias aqui fora, quando eu acordo, e aí aquele muro pintado, né? Então, em diversos momentos eu lembro de você. Como que aquela ideia trouxe essa vida aqui para esse espaço, né? E tá aqui até hoje, essa ideia presente sua, então é um pedacinho seu aqui conosco também. Então, gratidão, porque você também super faz parte da transformação da nossa história. Isso. É verdade, Ana. E hoje você é uma menina grande, né? Você falou que era pequena, agora já é uma menina bem grande. E que está contribuindo com muitas pessoas, né? Com seu auxílio terapêutico aí, com a sua capacidade de arquiteta também, né? E essa grande mulher corajosa, que a gente sempre conversa sobre isso. Então, para nós é um prazer estar aqui. Obrigada. Eu lembro, Laila, que a casa de vocês foi um dos primeiros projetos que eu fiz, que eu coloquei o trabalho que eu estou desenvolvendo, que é a terapia dos clientes, né? Que envolve toda essa parte de leitura da pessoa no ambiente e com os arquétipos do Feng Shui também, que é uma coisa que eu gosto muito, porque é trazer a conexão da natureza para o nosso lar. Né? Tem muita gente que não sabe nem onde o sol nasce, não sabe nem que a casa bate sol. Não tem a conexão com a saúde do ambiente para saber que aquilo também abastece, também transforma. Então, esse é um trabalho que depois também nós vamos conversar. O João até que me auxiliou nisso, né, João? E eu estou preparando esse trabalho ainda para trazer para cá. Sim. Logo eu vou te chamar de novo. Mas então, hoje nós vamos falar de Dia dos Namorados. Vai ser sucesso. E aí, você... Então, você perguntou como que a gente estava aqui, né? Nós levantamos hoje bem cedinho, tomamos um café. E aí, como nós estamos sozinhos com as crianças hoje, a gente já deixou o café deles preparado lá, a fruta deles picada, o lanche deles lá preparado. Aí a Maia acordou mais cedo, o Yukan ainda dorme. E nós explicamos para ela, ó, quando seu irmão acordar, fala que a frutinha, o café tá lá, porque a mamãe e o papai vão fazer uma live juntos. São os combinados que a gente precisa desenvolver com eles para que a gente consiga fortalecer o casal, né? Porque muitos casais deixam de abastecer o amor por verter muito amor para os filhos, muita energia para os filhos, né? Então, é um aprendizado assim constante saber qual que é a hora que a gente vai nutrir a mãe e o pai do Yukan e da Maia e nutrir Laila e João, né? Então, a gente se fortalece sabendo que existe um momento que a gente está com eles, mas existe um momento que é só nosso. Então, eles também, hoje, eles sabem respeitar isso. Quando a gente fala, agora é o momento da mamãe e do papai, eles e assim respeitam. Vocês podem ainda ser aqueles namorados, né? Que vocês gostam de tomar um vinho, né? Você sempre... O João coloca foto, você também, né, Laia? E é tão gostoso nutrir isso no casamento, vocês serem namorados, né? Na verdade, vamos voltar lá. Ó. Eu queria que vocês contassem pra gente como que vocês se conheceram e quais foram as transformações que vocês passaram durante esse tempo de conhecimento para que vocês chegassem nessa... porque assim, eu enxergo vocês um casal com uma raiz forte, né? Eu acho que tudo que tem uma raiz firme, tudo que é construído sobre a rocha, que estava falando até na live de ontem com o Alan. O Alan que estava aqui com a gente ontem, a Brenda, também um casal, ele é coach e o namoro, a história do namoro deles é muito interessante também. E eles estão noivos, né? E como eles se estruturaram. Como vocês, eu vejo já essa estrutura muito firme para que vocês consigam criar os filhos, mas se manterem como namorados, né? Como que foi essa trajetória de vocês? Eu quase
sirvo uma pipoca, sabe, Laila? Pra ficar aqui assim, que eu quero só escutar agora, eu vou só assistir. Conta pra gente, eu quero essa interação aqui agora. Então, posso contar? Vai lá. Eu tinha 13 anos quando eu conheci o João. E o João já tinha uma caminhada bem mais da minha frente, porque ele já estava com 23, o João é 10 anos mais velho do que eu, né? E então ele já estava nessa busca do espiritual e eu descobrindo, entrando na adolescência, né? E o João, ele, na verdade, ele paquerava uma amiga minha que não estava dando bola para ele. E aí eu me encantei com o João, mas não foi com um homem de mulher para homem, não. Foi assim com a figura dele, sabe? Ele falava umas linguagens que, apesar de eu ter apenas 13 anos na época, eu já buscava questionamentos mesmo sobre a espiritualidade. Ele participava na época de um projeto chamado Projeto Rama, que era ligado ao estudo dos extraterrestres. Então, era uma coisa que me instigava. Eu sempre, apesar da minha pouca idade, eu já lia essas coisas, eu já buscava também. E aí, eu desenvolvi com o João uma amizade, que, na verdade, durou 10 anos, né? Por 10 anos, a gente foi só amigo mesmo, assim. Eu confidenciava minhas coisas para ele, buscava auxílio quando eu precisava, inclusive nos relacionamentos que eu tinha. O João já ficou com várias amigas minhas no decorrer desses 10 anos de amizade, né? Porque a gente era muito, muito amigo. E assim, era tão amigo que causava ciúmes em namorados, porque quando eu lembro que teve uma vez que o João me ligou, eu morava em Belo Horizonte, estava estudando, né? E aí eu atendi o telefone e falei, meu anjo, que saudade! Porque eu chamava o João de meu anjo. Hoje eu não chamo de meu anjo, não. Mas na época eu chamava de meu anjo. Agora outra coisa. E aí eu lembro que eu tinha um namorado de 4 anos, ele ficou muito ciúmes do João, todos ficavam com ciúmes do João. E aí eu era muito categórica, eu falei, olha, eu sinto muito, mas eu preciso te dizer que o João está na minha vida muito antes de você estar na minha vida. Então, eu vou continuar minha amizade com ele. Então, eu era muito firme e não deixava que nenhum atrapalhasse a amizade com o João, né? E aí eu fiquei anos sem aparecer aqui na cidade, porque eu fui estudar fora, né? E o João continuou na cidade com o trabalho holístico dele. E aí, um belo dia, o banco me falou, eu trabalhava no banco, o banco falou assim, olha, eu preciso do seu trabalho em Sete Lagoas. Na época eu morava mais no interior ainda de Minas, eu morava em Bom Despacho. Trabalhava no banco, era bancária, e aí, do dia para a noite, falou assim, olha, eu levantei num dia, numa plena quarta-feira de carnaval, com a minha gerente falando assim, olha, arruma suas malas, segunda-feira eu preciso que você esteja em Sete Lagoas. E aí foi quando eu vim para Sete Lagoas, né? Voltei para cá e reencontrei o João. Quer falar um pouquinho? Posso continuar? E aí, quando eu voltei para Sete Lagoas, Só ouvindo. Tá vendo? Mulher fala muito, né? Então, deixa eu falar. Aí, quando eu voltei para Sete Lagoas, o João, aliás, um pouquinho antes disso, eu vim aqui passar umas férias em janeiro, eu vim no carnaval, então o carnaval deve ter sido fevereiro ou março. E aí, quando eu vim passar essas férias em janeiro, o João estava namorando. Uma menina super simpática, gracinha de pessoa, eu a conheci, tinha anos que eu não vi o João, ele me apresentou, foi ótimo. Só que aí essa menina foi fazer um intercâmbio rural, e aí eu tive condições de estar mais próxima ao João de novo nessas férias, como amiga, né? E quando ele namorando, eu namorando, eu louca para terminar um namoro, o João me deu força para terminar esse namoro, e aí concatenou assim, janeiro eu vim conversar com ele sobre o término do namoro, fevereiro, em janeiro mesmo eu terminei o namoro, em fevereiro a menina voltou do intercâmbio rural e terminou com ele. Em março, eu tive notícias que eu notícia que eu voltaria para Sete Lagoas. Então, foi exatamente, tudo muito assim, ó, concatenado mesmo.
Aí, quando eu voltei para cá em março, naturalmente eu fui para casa da minha mãe, mas depois de tantos anos morando sozinha, eu estranhei um pouco estar num ambiente que não era exatamente mais o meu espaço, apesar de ter um amor profundo com a minha mãe, que é minha sócia na imobiliária hoje, a gente dá muito certo, mas eu senti a necessidade de continuar com esse lugar, né, meu, assim, com esse espaço meu. Eu já tinha virado uma mulher independente. E aí o João falou assim, eu tô morando sozinho, vem morar aqui também, porque é até bom, né, que a gente divide as despesas, estou precisando de alguém, como se fosse uma república, né? Até então a gente era amigo. E aí eu falei, você quer saber? Eu vou morar lá até eu construir um quarto independente em cima da casa da minha mãe, né? Com uma entrada independente, eu pensava em fazer isso. E aí eu vim para cá em março, né, de 2005, e quando foi abril, aí a gente fez várias, nesse um mês foi super intenso. A gente viajou junto, a gente saiu junto, os amigos juntos também, né? Quando a gente fala junto, é sempre alguém junto com a gente. E aí vinha amigo aqui para casa, e a gente. Aí até que um dia a gente saiu para dançar num barzinho que chama Paco Pigalho. Existe até hoje em BH, você conhece, Ana? Um barzinho super dançante. Nós dançamos a noite inteira. Ali naquele momento gerou, rolou uma química pela primeira vez, assim, dançando, dançando, dançando a noite inteirinha. E aí, quando foi no outro dia, a gente foi para a Serra do Cipó, passar o dia lá, e aí a gente foi sozinho. E foi na Serra do Cipó que começou a nossa história, né? Começou assim, né? Começou a nossa história de amor, porque na verdade já existia um amor bem fortalecido de amizade antes da gente se tornar amantes. João, você já chamou ela para morar aí, você já estava com segundas intenções. Não, não estava. Não, tá, eu ainda estava curtindo a fossa da ex-namorada, entendeu? E ela também tinha acabado de terminar. A gente era muito amigo, então tinha uma relação de interesse mesmo. Pelo tempo que a gente já estava junto, né? Sim, sim. Foi mais ou menos isso, como se um estivesse apoiando o outro, né? Naquela fase ruim do pós-término, né? Então a gente se apoiava muito e mesmo quando ela estava morando aqui, eu tinha uma paquerinha também, ela também tinha. Então a gente conversava muito sobre algumas coisas, né? Não, e foi interessante que a primeira vez que a gente ficou junto mesmo na Serra do Cipó, a gente sempre teve um relacionamento tão aberto, assim, de confiança, que ele falou assim, olha, você sabe que amanhã eu vou encontrar com a fulana, que era a ex-namorada dele, né? E eu vou tentar voltar com ela. Eu falei assim, eu boto a maior fé. Se você tá afim, como é que é tá mesmo de perder essa amizade? E foi, tá vendo? Ainda bem que ela não quis. Não. Medo de perder a amizade, não. Acho que ela foi muito estruturada, então não tinha medo de perder a amizade. E eu sempre falava com ela, a gente sempre teve um amor muito grande pelo outro, mas não tinha paixão. Entende a diferença? Né? Porque a paixão é essa química que une duas pessoas e que transforma uma amizade em relacionamento íntimo, né? Então nós tínhamos já um amor construído de incondicional mesmo, de amizade tão profunda. E aí faltava esse tempero, que era a paixão, que aí passaria da amizade para um relacionamento. E aí foi nessa ida para a Serra do Cipó que começou a acontecer essa possibilidade. E aí foi construindo isso. Só que aí a gente continuou. Foi muito bom, né? Ficar junto, foi muito bom. E a gente continuou ficando junto, só que aí ninguém sabia. Todo mundo achava que continuava só amizade. Mas nós dois estávamos ficando juntos. Aí chegou o momento que eu virei e falei assim, já está numa fase que ou nós namoramos ou você vai embora daqui, não tem como. Né? Não tem como nós permanecermos assim. Porque a gente estava junto na mesma casa, né? Eu falo muito que a gente casou antes de namorar. Sem assumir e aí, pra si, né? Que aquilo era um relacionamento, né? Sem entender. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei, né, pro João e falei, olha, eu vou ter que sair daqui. Porque eu não tava
nos meus planos casar, e eu tô morando junto com você, tipo assim, né? Eu tinha 23 anos, não era exatamente da forma como eu tinha planejado. E eu falei, ó, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou voltar para casa da minha mãe e a gente vê o que acontece com essa história. E aí o João sentou e falou assim, ah, tá tão bom, vamos continuar assim. Legal. Aí que eu pedi ali namoro. Aí eu pedi ali namoro, falei assim, ah, então você aceita? Ela falou, aceito. Eu falei, então beleza. Aí no outro dia a mãe dela veio cá cedo para ver se nos achava juntos, que ela estava em dúvida se nós estávamos juntos ou era só amizade, entendeu? É interessante para as pessoas assim saberem como a gente, né, o João é terapeuta holístico, psicólogo, como que funciona essa questão de energia. Já tinha um mês que a gente estava, um mês e meio mais ou menos que a gente estava junto, e a minha mãe tinha começado a desconfiar, porque o meu pai falou com ela assim, Laila morando na casa do João, meu pai é bem realista, sabe, Ana? Falou assim, ah, que coisa boa nesse frio, né? Era abril, nesse frio, é bom que um esquenta o pé do outro. Minha mãe, que isso, Tadeu? Isso é só amizade. Mas ele deixou uma pulguinha atrás da orelha da minha mãe. Minha mãe apareceu aqui às 6:30 da manhã. A gente fez um trabalho energético à noite na fogueira, né? Estabelecendo os nossos laços entre a gente e falando que a partir do outro dia a gente assumiria perante, né, as pessoas que estaríamos juntos. E aí, 6:30 da manhã, minha mãe apareceu aqui. Pra quê? Pra pegar a gente na mesma cama, né? Só que eu já tinha ido malhar. Eu acordava muito cedo, eu já estava na academia quando ela veio, quando ela apareceu. Aí quando eu cheguei, ela estava tomando café com o João. E aí a gente pegou, conversou com ela e explicamos a situação e realmente assumimos a nossa história. E aí a gente fez um combinado que se durante um ano a gente ficasse junto e desse certo, a gente fortaleceria nossos laços em uma cerimônia. E foi o que aconteceu. É porque na época eu estava vivenciando uma espiritualidade, um olhar diferente para as coisas. E dentro dos estudos e dentro do que a gente acredita ser mais correto, seria as pessoas, antes de casar, vivenciar essa experiência de estarem juntos por um tempo. Que é uma diferença muito grande entre namoro e casamento, né? Então, a gente falou, ó, vamos passar esse ciclo, a gente chama de ciclo solar, né? Vamos passar um ano juntos. E se nesse um ano nós vermos que nós temos uma grande empatia e que realmente vale a pena, aí nós fazemos o pacto, né? Que é o casamento. Então, nesse período, a gente ficou um ano juntos. E foi um ano que a gente passeou muito, a gente curtiu muito, foi muito legal. E aí foi interessante que, finalizando um ano, eu fiz uma viagem para fora, eu fiquei um mês, quase um mês, né? Eu fiquei um mês fora do Brasil, fui numa viagem espiritual para Jerusalém, para o Oriente, para a Europa ali. E foi muito forte a saudade que a gente tinha. E naquela época não tinha celular assim, não. Só e-mail. Era só e-mail, né? Message na época, acho que era o... Como é que chama? Orkut? Não, não era message, a gente comunicava por mensagem. Era por e-mail. Então, nesse um mês, nós ficamos um ano junto, direto, né? Morando junto, casado. E aí, um mês distante, deu uma saudade enorme. E aí, a gente teve essa certeza. Aí, quando eu cheguei no Brasil, acho que foi no outro dia, a Laila também estava indo viajar. Ela foi fazer uma viagem também. Ele chegou numa noite, um dia cedo, eu embarquei para ficar mais 15 dias fora. Aí a Laila já tinha uma viagem com a mãe dela, foram também para um passeio de navio. E aí nós ficamos 45 dias distantes um do outro. Um tempo, né? Aí quando eu cheguei, que foi até nesse dia de hoje. E é interessante que foi esse dia de hoje, eu fui buscar ela no aeroporto. É verdade. Foi do dia... não era do dia 10 para 11, né? Não, do dia 11 para o dia 12. Do dia 11 para o dia 12, que legal. Eu busquei ela no aeroporto. E aí quando ela chegou em casa... já era dia dos namorados, que era dia 12. Eu cheguei à noite, a gente saiu, jantou com os amigos. E aí, quando foi no dia 12... Não foi à noite ainda, amor. Já tinha passado a meia-noite, dia 12. Tinha passado meia-noite, né? Aí chegamos aqui em casa, eu fui pedir ela em casamento. Ai, que legal. Foi mesmo. Um ano depois. No dia dos namorados.
Aí eu falei, se você quer casar comigo e tudo, ela topou. Eu falei assim, então já tá tudo marcado. Daqui a um mês a gente tá casando. Já tava tudo certo. É porque existe um sabá próprio para casamento. E aí, quando ele me pediu em casamento, no dia 12 de junho de 2006, que já tinha um ano que a gente estava junto, ele falou assim, olha, tem um sabá próprio. Amanhã eu vou estudar qual que é a data. Ele não sabia não, você não sabia não. Não, eu já tinha conversado, a intenção minha é que eu já tinha conversado com o meu mestre na época. Eu tinha um mestre que eu seguia, que uma pessoa que fez muito, né, muito, muito bem na minha vida. E aí eles verificaram a data e marcou para um mês depois. 29 de julho. É. Um mês e meio depois, a gente estava fazendo a cerimônia de casamento. E foi maravilhosa. Que foi na natureza, uma cerimônia bem diferente. Com também, cerimônia né? celta. Aí foi feito lá em São Tomé das Letras, né? Lá na Fundação Harmonia, que era onde nós frequentávamos. E foi uma coisa bem hollywoodiana, assim, muito linda mesmo, né? Eu cheguei a cavalo, de capa, todo assim, vestida a Laila totalmente feita pelas amigas, né? Foi uma história bem linda. Assim. O meu vestido foi feito pelas minhas amigas, né? Na época eram as vicas com quem eu me relacionava. Então, foi feito por uma delas, bordado pela outra. Foi uma história de muita magia. Eu casei de vermelho, foi muito lindo. Muito lindo. Nossa roupa era vermelho e azul, gente, imagina. Coisa linda. Não, eu lembro na época de você falar, João, eu não sei se você mostrou foto, você contou, eu lembro assim, mas eu lembro que a história de vocês foi muito diferente mesmo, a história do casamento. Né? Na época eu já morava, em 2006, foi, né? Eu acho que eu morava em Pontel nessa época, se não me engano, né? Mas a gente conversava, né? Eu lembro de vocês contarem, e eu fiquei impressionada, né? Que coisa mais linda. Porque não tinha esse hábito de fazer esses casamentos diferentes. Só que vocês já tinham essa conexão com a natureza, a conexão com a espiritualidade. E isso já veio também, que eu enxergo, né? De uma certeza que vocês não estavam ali de brincadeira, né? Vocês já estavam com a certeza das experiências que vocês já tinham vivido e que aquilo ali era mesmo para um relacionamento duradouro. Vocês poderiam construir uma história diferente, uma história pessoal, né? E não é para os outros, era para vocês. E é isso que é mais impressionante, né? Que a gente vê a história de casamento, que as pessoas, eu quero fazer festa, tirar fotos para postar, nananana. E às vezes você gasta uma grana violenta e aquilo não preenche, né? É para os outros. Mas e para vocês, né? O que vocês fizeram? Então, a história de vocês me impressiona porque eu vejo sempre vocês mesmo cuidando dessa raiz. Isso é que é gostoso demais, né? E aí o resultado disso... E foi bem diferente. Eu lembro que, pra você ter ideia, o nosso convite de casamento, somente ligava para meus amigos, assim, olha, eu vou casar daqui a um mês, o ônibus vai sair, você quer ir? Você vai casar? Então eu quero ir. Nossa senhora, você vai casar? Foram poucas pessoas, né? Porque, assim, foram 100 e poucos convidados, porque pessoas para saírem daqui, irem lá para São Tomé das Letras... E mesmo assim a gente conseguiu encher a pousada lá, né? A gente casou num hotel, numa pousada, então ela ficou cheia, assim. A comunidade recebeu as pessoas, foi bem linda. Foi lá na Fundação Harmonia, né? E então os amigos que prepararam, ajudaram a preparar a festa, durante o dia todo mundo trabalhando, organizando o evento, né? Como que seria. E foi, assim, maravilhoso, muito, muito lindo mesmo. Agora, eu vejo que a gente está falando de relacionamento, né, Ana? E é importante também, assim, a gente tem um amor e uma admiração, que eu acredito que é uma coisa importante também. Quando você não admira o seu parceiro, o amor e o desejo, principalmente, que eu acho que para existir casamento duradouro, precisa ter desejo, precisa ter tesão, né? E se não tem admiração, isso reduz. Então, nós também, nesses 15 anos juntos, a gente passou por desafios. Eu acho que isso é importante porque muitos casais tentam vender uma imagem de perfeccionismo que não existe no cotidiano. Nós chegamos, inclusive, a nos separar uma vez, ficamos 2 meses separados.
Então, a gente teve obstáculos durante esse percurso de 15 anos juntos, que a gente precisou trabalhar, lapidar. Eu a mim e ele a ele. Porque a gente não muda o outro, a gente muda a gente mesmo quando a gente está disposto. Então, a gente teve dificuldades. Eu acho que isso é muito importante falar, porque não só de amor vivemos 100% do tempo, né? Os desafios também nos fizeram crescer e fortalecer o nosso amor. E eu como terapeuta, né, eu atendo pessoas, casais também, né, e uma das coisas mais que nos chega no consultório, né, Ana, e também para você aí, é sempre a questão do relacionamento, né? Eu acho que o relacionamento é uma base social que atua em tudo, né? E ali você vai descobrindo assim, às vezes você tem o amor, você gosta daquela pessoa muito, mas o que nós trazemos da nossa família, né? O que nós fazemos das heranças, do código sobre o que é amor, né? O amor do pai e da mãe, né? Que é o primeiro amor que nós experienciamos como filhos, e o quanto que isso incide quando você vai para este lugar deste amor. Quando você casa, quando você tem uma parceira, o inconsciente do amor, né, que nós trazemos desse registro, ele irá falar muito sobre isso na relação. Então, é uma autodescoberta constante. Eu digo que um casamento é uma evolução espiritual, né? É uma grande possibilidade de você evoluir, porque dentro desse casal, dentro dessa relação, você vai ter que aprender a ter tolerância, paciência, cumplicidade, amor, né? Controle das emoções. Então, são vários fatores, mas que as pessoas estão perdendo essa possibilidade. Quando chega qualquer dificuldade, elas já se quebram fácil, né? Não tem uma base, uma estrutura, não dá conta daquilo. E hoje os casamentos estão mais frágeis ainda, porque as pessoas já casam falando, né? Se não der certo, a gente separa. Mas aí qualquer coisinha nesse não dar certo, já é motivo também. Então é um cuidado que tem que se ter. Eu estava falando antes de vocês entrarem sobre isso, né? Que relacionamento não é eu e o outro, né? Você e a Laila. São dois sistemas que se relacionam. Porque cada um de vocês traz uma história. E essa história, vocês carregam bagagens, né? Essas bagagens são imensas. Porque são crenças, é o que vocês aprenderam com as experiências, com as vivências. E vocês ou tendem a fazer tudo igual ou tendem a fazer tudo diferente. E para que isso não aconteça, que vocês desenvolvam as suas características. Como é que eu vou falar? Na quarta-feira eu coloquei o campo. Eu falei sobre a diferença de namoro e casamento na quarta-feira. Eu coloquei o campo de constelação e eu estava mostrando os bonequinhos, né? Eu trabalho com os Playmobil. Então eu mostrei, né? Aí tinha a mulher chega com a roupinha verde, o homem com a roupinha branca. E aí, no casamento? Os dois ficam batendo cabeça. Um querendo que seja verde e o outro querendo que seja branco. Mas não é assim. Tem que tirar aquilo e colocar uma outra cor. Aí eu coloquei os dois amarelinhos. Gente, tem que criar a identidade de vocês, o jeito de vocês se relacionarem, o jeito de vocês criarem os seus filhos vai ser especial de vocês, né? Como que vocês veem isso hoje, dentro do relacionamento de vocês hoje? Como que vocês veem esse desafio de criar filhos, apesar da opinião das pessoas, apesar do jeito de... Estou baixando o volume aqui, tá vendo? Apesar de você... Oi, então, isso foi uma coisa que a gente precisou... Isso foi uma coisa que a gente precisou trabalhar desde sempre. Por quê? Justamente por nós termos uma autonomia muito grande enquanto casal e termos tido um espaço, assim, tanto a mãe do João, que o criou, como a minha mãe, que me criou, porque nossos pais são separados, a gente tem uma história muito similar também, sabe? Não vai dar para falar aqui, mas a gente tem uma história de vida muito similar. Os pais do João separaram, ele tinha a mesma idade quando eu tinha, quando os meus pais separaram. Então, a nossa história é bem similar. E as nossas mães que assumiram o controle emocional e financeiro das nossas casas. Então, elas também, ao mesmo tempo, elas nos liberaram para a vida. Elas foram mães amorosas e liberais, elas não nos prenderam. Então, quando a gente entrou nessa... Primeira coisa, a gente já teve um casamento diferente. Quando eu engravidei, que a gente já tinha 6 anos de casada,
eu optei por ter um parto natural domiciliar. E isso já ia de encontro à maior parte da opinião, ia de encontro à maior parte das opiniões das pessoas que eu conhecia, né? Inclusive da minha mãe, que não abençoava esse parto domiciliar. Ela não concordava. Então, eu tive, inclusive, assim, quando a gente resolveu ter filho, foi outro momento também, e eu acho que vai casar com essa pergunta que você fez, né? Os dois de amarelo. A gente tinha conhecimento desse mundo espiritual. E isso, o conhecimento, ele nos tira da ignorância e nos faz ver coisas que sem ele a gente não veria. Então, por exemplo, quando a gente resolveu trazer uma alma à Terra, a gente teve, antes de ter a relação sexual para trazer o meu filho, porque a gente sabia quando, o período exato que eu estava fértil, a gente fez um ritual tântrico, a gente trabalhou com energia. Antes de ter a relação, a gente conversava com essa alma, falando que a gente estava pronto para receber a alma. Então, E foi assim, a gente resolveu engravidar, no primeiro mês a gente engravidou. Então, a gente fez isso naquele período fértil, a alma realmente veio e eu estava grávida do Ivan. Preparados para aquilo, né? Eu acho tão importante esse nível de consciência, né? Isso. Saber o que vocês estão fazendo, para que ter um filho, como ter um filho. Gente, para relacionamento, né? O assunto aqui é relacionamento. Eu sempre vou ficar batendo nisso, né? Consciência. Consciência. Né? Isso. E é muito importante, né, até para quem está assistindo isso, porque o sexo é a maneira em que o espírito aqui na Terra mais consegue vibrar numa energia mais alta, é a energia sexual. E, porém, quando o casal tem a intenção de trazer um filho à Terra, esse momento, ele teria que ser mais especial, esse sexo, entende? Ele deveria de ser um olhar diferente, porque ele já não tem mais o propósito só do gozo, só do prazer do casal. Mas é um gozo que é através dele, deste gozo, é que o espírito encarna. Né? Através desse momento que você está recebendo alguém em casa. Então é muito diferente quando você se prepara e diz à alma, olha, estamos preparados para te receber. É como dizer para você, Ana, vai lá em casa amanhã, às 16 horas, tomar um café conosco. Nós estaremos te esperando, a casa vai estar limpa, o café já está na mesa. É bem diferente você passar aqui e bater campainha e fazer, eu vim cá tomar um café e a minha casa está desarrumada, eu não estou te esperando. Tipo assim, tô grávida, e aí? Nem sabia que eu ia engravidar. Então, isso é um momento que as pessoas têm que pensar melhor quando querem ter filhos. A conexão energética e espiritual, isso faz toda uma diferença nessa sintonia para que o espírito venha para uma casa sabendo que ele já é esperado, que ele já é desejado pelo casal, entende? E quando a gente está pronto mesmo, né? Assim, eu devo ter tomado... eu tomei anticoncepcional por vários anos. Quando eu resolvi engravidar, eu simplesmente parei de tomar anticoncepcional no mês seguinte eu estava grávida. Então, quando a gente está pronto, não tem esse negócio, tomei anticoncepcional tantos anos, isso vai... Mas aí evoluiu, né? A gente teve um parto natural domiciliar. Sozinha até aqui. O João tá me falando que a Sãozinha está aqui assistindo. A Sãozinha é uma pessoa muito querida que estava presente no dia que o Yuka nasceu, no parto. Ela estava aqui presente. Seja bem-vinda, Sãozinha. Ela está comentando, ela faz parte. E aí, assim, quando a gente já teve um parto diferente, a gente educa os nossos filhos de uma forma muito diferente da maioria também. Então, em alguns momentos, a gente teve uma vontade os nossos familiares tiveram uma vontade de dar pitaco na nossa educação, né? E aí, nós dois não deixamos que isso acontecesse. A gente sempre preserva o nosso lar. Quando, né, ou a mãe dele ou a minha tentou dar alguma opinião, a gente falou assim, olha, respeitamos, mas a nossa forma de educar o nosso filho, ela é diferente. Então, respeite o nosso jeito também. Então, até minha alimentação, você vai dar isso para o seu filho? É isso que eu vou dar para o meu filho, porque ele é meu filho, né? Ele é nosso filho e a gente escolhe fazer assim. Pronto, a gente não dá brecha para que o outro entre, porque aqui é o nosso lar.
A gente não mora, eu não moro mais com a minha mãe, ele não mora mais com a mãe dele. A gente tem o nosso lar. E agora a gente passou por desafios, assim, na... Eu quero complementar o que a Laila está falando, em termos da hierarquia, né, que Bert Helling fala, né, na constelação familiar, Ana, que hierarquicamente, a partir do momento que você tem uma família, essa é a primeira família sua a partir de agora. E muitos casamentos sofrem muita interferência das famílias de origem da qual você pertence e que interfere constantemente no seu casamento. Ou então, às vezes, aquela menina e aquele garoto, eles casaram, aquela menina, a mulher e o homem, mas não conseguiram sair de casa, né? Estão muito nesse laço da mãe, do pai, daquela casa antiga, em um momento sempre de comparação. O casamento não vai caminhar bem. Então, a partir do momento que o casal casa, ele tem que entender, agora essa é a minha família. A minha família de origem, ela passou a ser a segunda na hierarquia. Esse é um problema muito recorrente nas relações, é isso, né? Então, aquela menina que casa com o pai, sabe? Né? Ela tem a figura do pai, projeta neste homem o pai, mas esse homem nunca vai ser como o pai. O pai é o herói, é o primeiro. Então, se não entendermos isso, traremos muito conflito nos nossos relacionamentos. E nós dois conseguimos muito diferenciar isso. Não só nós dois, mas como nossas mães também são grandes mães e nossos pais que respeitaram isso. Nos permitiram seguir em frente, entendeu? Nos abençoaram e nos abençoam e nos permite caminhar. Isso é maravilhoso. Mas isso é uma construção nossa, porque sempre eles vão querer interferir, né? Então, é um cuidado que temos que ter. A gente tem que ter muito esse jogo de cintura, né? A gente deve ouvir, sim, mas quem toma as decisões somos nós, em casa, né? Não vamos criar brigas. Não vamos falar, mãe, só não vem dar. Não é isso, não. A gente ouve, mas em casa a gente faz o que nós achamos melhor fazer, que a partir de agora a criação é nossa, né? Então, esse é um ponto importante, só para frisar esse olhar que a Laila fez, né? E um olhar que a gente vê muito no consultório, né? Aquela mãe que não permite com que aquele menino seja agora o marido, né? Ela ainda quer ser mãe. Vai na casa da nora e fica lá dando pitaco, né? Fica só colocando posições que é o olhar dela. E tem tantos isso não vai dar certo. Isso, né, não gente? Vai... Porque, por exemplo, a gente fala muito que na carência dessa mãe, ou essa mãe também pode ter tido alguma perda, alguma coisa que aconteceu, permite que esse filho case, para que esse filho tenha um filho e depois quer que esse filho se separe, né? Faz de tudo para terminar esse casamento, né? Traz o netinho, né? Com filho, com filha principalmente, né? A filha mulher. Sim. Você pode ir lá ter teu filho, mas depois você volta para cuidar de mim. Nossa, acontece, vejo muito isso nos atendimentos. Como que as pessoas não estão inteiras para seguir em frente, para olhar para a vida de uma forma mais saudável e construir a sua realidade, construir a sua família e estar ali podendo exercer esse amor materno, esse amor paterno, né? É impressionante. E assim, depois que a gente teve filhos, e eu acho que é importante falar isso também, justamente por ir nessa linha. Tem hora que é amor, mas tem hora que os desafios eles existem, porque luz e sombra andam juntos, né? Quanto maior a luz, maior a sombra, né? Então, quando a gente teve filho, também foi muito desafiador, porque foi um novo trajeto, assim, uma trajetória com mais um ser. E isso, querendo ou não, mudou a nossa sistêmica. Então, até que a gente conseguiu lidar com essas diferenças, foi difícil, porque, assim, claro que no início a energia fica muito... Aí, ó, o Yukan, Esse tá? é o Yukan. Nós deixamos sua fruta, Mari. Tudo bem? Ah, Maria tá mais fria. Então, muda bastante a... Tudo bem? Que lindo! Sim. Aí, esse Acordou é o agora. fruto desse amor desse casal, né? Coisa mais linda. É um anjinho. É um deles, né? A Maia tá lá dentro. Sua irmã já acordou? O Yukan é o mais velho, né?
A Maia já acordou há muito A tempo, Maia, ela já a deve, Maia, já tomou você já café com tinha deixado o certeza. recado para ela que o café já estava pronto. É. O Yukan acordou, não deve ter ido lá nela, não. E aí veio aqui. Pode ir lá tomar seu café? Os filhos de vocês parecem as crianças dos Aí filmes o lá da seguinte, história celta, já acho que vocês já incorporaram, assim, porque eles são tão lindos, né? O cabelo, dois anjinhos, né, Yukan? gratidão, gratidão. E aí, assim, existiram alguns desafios, né, nesse período, e de adaptação. Um novo ser na Exato. casa muda toda a sistêmica. Você é mãe, né, Ana? Então você sabe que a mulher, ela tem um dispêndio de energia para educar a criança, principalmente quando é bebê, que é uma coisa bruta. Então, passar por esse momento não é porque a gente é um casal alternativo que foi fácil, não. Foi desafiador. Foi desafiador. O mesmo problema que várias mulheres passam, assim, por despender tanta energia para a criança e muito menos para o marido, enquanto eles são pequenos, eu também passei, nós também passamos. De todas as mulheres, né, Laila? E aí, é um desafio. Exatamente. Então, passar por isso também foi necessário que a gente tivesse muito diálogo para a gente conseguir ajustar mesmo, sabe, Ana? Pontos assim, vou dar um exemplo. Teve um determinado momento que a gente enxergou que eu estava sendo muito mais mãe e ele muito mais pai do que marido e mulher. Né? Então, nesse momento, a gente falou assim, bom, então, o que está errado? Porque se a gente está fazendo algo assim, a gente precisa observar o que a gente precisa mudar. E aí nós começamos a analisar e aí mudamos pontos que hoje fazem total diferença. Hoje o Yukan está com 9 anos, eu lembro que ele tinha 5 ou 6, quando deu um start, assim. A gente precisa dedicar mais tempo para o casal. Que legal, mais do que a gente está dedicando. Que legal essa E foi muito interessante. E foi muito interessante porque as repetições acontecem. Foi um momento desafiador do nosso casamento. Nós tínhamos 11 anos de casado. E eu lembro que os meus pais separaram com 11 anos de casado. E assim, a gente só não separou nessa época porque a gente tem um pacto que a gente vai ficar nessa vida junto. A gente curte muito estar junto, apesar dos desafios. E aí, nesse momento, a gente conseguiu observar, peraí, nós estamos no momento exato de repetir a história dos nossos pais. Então, vamos analisar. Trouxe clareza para você. Olha, eu arrepio. Eu estou toda arrepiada. E aí, nesse momento, a gente falou, então, peraí, vamos mudar, porque senão a gente vai repetir o processo. E é dolorido ver os pais separando. Por mais que a gente tenha consciência, eu sou adulta, estou com 38 anos, mas eu te falo, eu queria que meus pais estivessem juntos, queria que eles tivessem vivido uma vida juntos. Então, essa marca, ela existe, não? Por mais que eu tenha consciência, meu pai tem outra família, mas eu queria que meus pais estivessem juntos. Então, a gente falou, a gente quer ficar junto, a gente quer dar outro exemplo para os nossos filhos, e aí a gente remodelou nossa vida naquele momento. Nós mudamos novamente a dinâmica familiar. A gente percebeu que as crianças estavam dormindo muito tarde, e aí quando eu deitava na cama para fazer os dois dormirem, e a Maia dorme muito rápido, mas o Yukan demora 40 minutos, 1h30 para dormir. Quando eu via, eu estava dormindo. Ou então, quando ele deitava, ele estava dormindo, e aí não sobrava mais tempo para o casal. Aí a gente falou assim, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos conversar com as crianças, vamos explicar para elas que a partir de hoje nós vamos deitar, fazer a oração com elas, no máximo eu vou contar uma história, e aí a partir daquele momento elas têm que dormir no tempo delas, e o papai e a mamãe vai ter o tempo deles lá na sala. Não foi fácil. A Maia teve um pouquinho de dificuldade, o Yukan teve muita dificuldade, ele chorou. Eu quero vocês do meu lado, dormindo do meu lado. Só que eu falei assim, olha, filho, o que acontece é o seguinte, se a mamãe e o papai
não, se nós não tivermos o nosso tempo, vai acontecer igual os pais da frente. Eles têm uns amiguinhos da frente que os pais são separados. Vocês querem que o papai e a mamãe se separem? Ah, não, a gente não quer. Eu falei, então vocês precisam compreender que às 9 horas a gente vai colocar vocês na cama, a gente vai lá para a sala, vocês vão ficar aqui no quarto. Tá com medo? Grita, mamãe, e eu vou responder de lá, tô aqui. No primeiro dia foi choro, no segundo dia foi choro, no terceiro dia eles entenderam. No terceiro, quarto, enfim, naquela primeira semana foi desafiador, mas depois daquilo eles entenderam. Então, a gente faz isso todos os dias. Olá, é raro um dia que a gente não faz. 9 horas da noite a gente deita, faz a oração e vai namorar. Vai conversar, vai namorar. Todo dia, porque as mães têm uma dificuldade muito grande de entender que pode conversar com o filho, que o filho entende. As mães acham que os filhos não têm nível de compreensão. Só que a criança é muito inteligente, a criança entende isso, né? E ainda mais falar com a alma, falar com a verdade, daquilo que realmente a família precisa para ser feliz e para estar conectada. A criança entende. E é maravilhoso isso, né? Nós temos 9 minutos de live. Eu quero que vocês deixem dicas, gente, para esse dia dos namorados ser uma construção, para que os namorados hoje saibam, né, como chegar nesse ponto que vocês chegaram, de ter essa consciência, de ter essa família bacana, né, de estar aí sempre um parênteses aqui. Nenhum relacionamento é lindo, perfeito ao mar de rosas, né? E vem dessa construção, todos os dias, fazendo esses exercícios mesmo de observação, de conversa, né? De ter o momento do casal. Deixa mais umas dicas aqui pra gente nesse restinho de live, porque tá muito bom ouvir vocês. Então, Ana, você sabe, né? Eu também sou celebrante social, eu celebro casamentos, né? E sempre converso com os noivos, né? Que estão entrando nesse início, né? Que até então eram namorados, agora são noivos e vão para o casamento. Essa importância, como a Laia estava dizendo aqui, da sustentação do homem e da mulher. Eles têm que sempre ser observados e é a base para que exista um bom pai e uma boa mãe. Se não tiver o marido e a esposa em harmonia, em equilíbrio, tudo vai começar a fluir negativamente nas relações. Então, esse olhar é importante. O casal tem que prestar muita atenção no diálogo, né? Eu acho que o diálogo é a coisa primordial dentro da relação. Não haverá um bom sexo, não haverá uma boa relação se houver angústias guardadas, se houver mágoas guardadas, se rancores. E se esse casal não sentar para conversar, não adianta aquela frase da música, nem entre tapas e beijo, nosso amor se resolve na cama, que não vai ser desse jeito, né? Então, o diálogo ele é imprescindível, é o que nós sempre mantivemos no nosso casamento. Qualquer coisa que tivesse, difícil ou não, nós sempre sentamos para conversar e sempre acabou muito bem essa conversa. Por quê? Porque nós estávamos nesse respeito de dissolver aquilo que estava entre nós, o mal que estava entre nós. Então, são 15 anos, né, que nós fizemos esse ano de casamento e que está cada vez melhor, né? Eu vejo que esse resgate, como a Laila falou, do homem e da mulher, da ocupação de termos nosso tempo à noite, a gente coloca as crianças para dormir, vamos ter nosso tempo de diálogo, ou vamos assistir filme, tomar vinho, namorar, transar, que seja, mas a gente sustenta diariamente o homem e a mulher. E aí sim, os filhos olharão para o pai e a mãe. O olho deles é para o pai e a mãe. Mas é legal que quando eu falo para eles assim, papai agora vai namorar a mamãe. Agora é hora do papai namorar, eu quero namorar minha esposa agora. Eles dormem em paz, né? Eles vão para a cama em paz. Então, nesse dia que você está falando, o que eu deixaria aqui é isso, assim, que os casais, independente se são casados ou não, mas que estão no momento de relacionamento, diálogo, diálogo, diálogo. Isso é muito importante. A preservação desse momento de prazer, de perguntar para sua parceira o que é bom para você, né? O que eu posso, onde eu posso melhorar mais ainda para estar junto, né? Então, a gente vai se conhecendo através da palavra e através das ações. Então, manter esse romantismo, manter acesa essa chama sexual
é muito importante. Os casais vão chegando a uma certa idade de casamento e falam assim, ah, virou rotina, virou isso e É isso. verdade. É rotina se você deixar, né? Eu ia falar isso, Se assim, você eu acho deixar. que o sexo, ele Com é certeza. imprescindível para existir o casal. E sexo, mais ou menos, é péssimo. Sexo tem que ser bom, porque senão não rola. E para o sexo continuar bom depois de 15 anos, tem que ter diálogo. Ah, não tá bom, não? Então, o que que a gente pode fazer para melhorar? O que que a gente pode fazer para apimentar isso aqui? Porque senão vira amizade mesmo. Se não tiver sexo, vira amizade. Porque eu falo, para viver sem sexo, vai cada um para sua casa, vive como amigo. Se Na tem que época estar das junto, nossas tem que ter avós era prazer. difícil, né? Elas assumirem, entenderem isso. Mas hoje em dia eu acho que não tem desculpa, porque existem tantos recursos, tanta forma de aprender, né? A trazer um relacionamento saudável, a apimentar o sexo, fazer com que o sexo fique saudável, fazer com que tenha essa força, né? O relacionamento, gente. Qualquer YouTube que você abre hoje, tem milhares de pessoas falando, tem dicas, tem lives, né? Eu acredito que realmente não tem por que hoje as pessoas não buscarem, né? Isso. E a busca também, sabe, Ana? Assim, o João e eu, a gente tem buscas distintas, mas o respeito à individualidade é muito grande. Por exemplo, eu gosto de viajar e fazer imersões. E, inclusive, eu faço parte de uma equipe de treinamento hoje como coach, eu auxilio essa equipe de treinamento. Agora, na pandemia, não está tendo, mas uma vez por mês, eu fico o final de semana inteiro fora. E respeitar a individualidade. Domingo, ele gosta de fazer meditação. Ele vem e faz a meditação dele junto com a turma dele. Teve uma época da minha vida que eu fazia teatro, viajava para apresentar, ele ficava com as crianças. Então, respeitar a individualidade também é muito importante. Ele tem uma vida e eu tenho uma outra vida. Elas estão unidas, mas as carreiras também são distintas e precisa haver respeito. Eu acho que isso também é importante. Senão vira simbiose, né? Verdade, Ana. Eu sei que o nosso tempo Tá. está acabando, né, Ana? Esse papo daria mais tempo ainda, acabar, né? Eu quero agradecer demais, eu fiquei muito feliz. Nossa... Foi um presente ter vocês dois juntos aqui, né? E, nossa, que coisa linda. Admiro, vou continuar admirando vocês. Ainda tem muito para aprender com vocês. Espero que vocês sempre voltem aqui no Café com Live para a gente falar sobre. Ó, quanto assunto, né, João? Né, Laila? A gente ainda tem para falar aqui. A gente vai explorando devagarinho sobre muito assunto. Porque são 15 anos de casado, mas são 25 anos que a gente se conhece, né? Então é uma história. É verdade. E a gente quer agradecer a você também por essa partilha, né? Por nos convidar, né? Admiramos muito você também na sua luz aí, na sua busca, né? De crescimento em todos os sentidos, né? O quanto você vem crescendo e auxiliando as pessoas. Então esse é um bom lugar. E hoje, como o Dia dos Namorados, que as pessoas possam, né? Estar em paz aí e apimentarem bem a noite, né? Nós já fizemos nossa pedida até na comida japonesa, já está pedido lá, gente, nossa noite. Já. Não, já. Minha mãe vai ficar com as crianças hoje também. Essa noite aí, galera. Já tá. Cada um faz a sua história, né? E gratidão, viu, mana? Gratidão também. E é interessante que lá no Peru, por exemplo, lá não tem Dia dos Namorados, é Dia do Amor. Então, quem ainda não está com namorado ou namorada, né? Encontre bastante o amor dentro dela, primeiramente, para que ela consiga também encontrar, né? Nas relações aí, fortalecer isso. Isso é muito bom, muito importante. Gratidão às pessoas que estão aí mandando mensagem, agradecendo. Gratidão por vocês pela presença também. A todos que estavam conosco nesse cafezinho. Vocês têm esse café gostoso. Aí de amor, a gente tem para vocês, para os filhos, que coisa linda, né? Nossa live vai acabar e eu quero deixar aqui meu coração, meu amor, minha gratidão. É o amor que eu tenho por essa família linda de vocês, né? Acompanhei vocês, acompanho, né, há bastante tempo que a gente às vezes fica longe no tempo, mas que bom que a internet nos aproximou, que as lives nos aproximaram, né? Gente, vai acabar. Beijo, beijo, beijo. Tudo de bom para vocês. Beijo nas crianças. Obrigada, viu? Gratidão. Gratidão. Obrigado, Ana. Um beijo.
Vou Precisar, chamar. pode nos chamar, viu? Tem muita Pode nos chamar sempre. Beijo. Vai ficar salva a live, gente. Manda pra galera.